Boa noite. Gente, tem alguém aí? Vamos esperar o pessoal entrar. Hoje a live vai ser bem longa. Enquanto o pessoal está entrando, eu vou acender a outra luz. Só mais um momento. Estou me sentindo o próprio... Parece que eu estou no Better Call Saul. Estou me sentindo o Saul Goodman. Gente, como é que tá o som? Tem alguém aí? Como está o som? Alguém pode falar? Ninguém? Ai, ai. Luana. Boa noite, Luana. Luana, você pode me falar como é que está o som? O som tá bom? Som? Está bom? Muito obrigado. Gente, eu estou um pouco atrasado. Teve um pequeno acidente aqui. Eu estou tomando chimarrão e eu quebrei uma garrafa bem em cima da mesa, em cima de tudo aqui, que está parecendo o escritório do Saul Goodman. Começar a live. Deixa eu ver, tem mais alguém entrando? Bom, já vou começar. Boa noite, gente. No final eu vou... Gente, como funciona? Eu vou falando aqui. No final vocês podem fazer seus comentários, dê as suas ideias. E no final da live eu falo o nome de todo mundo que falar aqui no canto. Eu falo o nome de todo mundo e respondo as perguntas de vocês. Todas as pessoas são respondidas, tá bom? Então, para iniciar a live, como sempre, eu vou bater aqui. Então, vamos lá. 10, 9, 8, 7... Começou a live. Como eu disse, gente, teve um pequeno acidente aqui. Voou chimarrão para todo lado, quebrei uma garrafa e voou água também. E hoje nós vamos falar sobre os primeiros capítulos do livro O Magnetismo do Dinheiro, do James Donald Walter. Vai ser quase uma aula aqui. Eu vou falar sobre os 4 primeiros capítulos e vou falar sobre as conexões desse livro com Catherine Ponder, com Randy Gage, com o próprio Yogananda, que foi o mestre do Donald Walters. Vou falar da Ayn Rand. Vamos falar sobre todo esse pessoal aí, para poder sintonizar vocês aí nessa explicação toda. Vou dar alguns exercícios para melhorar a prosperidade, que eu acho que é o objetivo da maioria das pessoas que entraram neste vídeo. Claro, iremos dar alguns exercícios baseados na yoga. E esta live ela está dividida em algumas partes. A primeira parte eu vou falar sobre como foi idealizada essa live, porque ela está sendo feita. Vou falar sobre o autor desse livro. E aí eu vou falar exatamente sobre o capítulo 1, que é o que é a verdadeira riqueza. Vou passar para o capítulo 2, que é buscar a segurança dentro de si, em primeiro lugar. Falar sobre o capítulo 3, que é não limite os seus pedidos. E o 4, que é você faz parte de uma realidade maior, onde aí sim eu falo um pouco sobre a Ayn Rand e outros autores. Conforme forem entrando, se puderem dando um oi aí eu falo o nome no final, tá bom, gente? Tarô e consciência, deve ser a Gislene essa. Vão dando um oi aí que no final eu falo o nome de todo mundo. Queria dar 2 recadinhos também. O primeiro é que na próxima sexta-feira, como nós estamos falando sobre yoga, na próxima sexta-feira, na Sociedade Teosófica, terá uma palestra do Osnir, que é o vice-presidente da Sociedade Teosófica. Ele vai estar falando sobre os diversos tipos de yoga. E a Sociedade Teosófica ela fica na rua Mituto Mizumoto, número 301. Quem é de fora de São Paulo e não pode ir, poderá acompanhar essa palestra através do YouTube. Bom, gente. E aí, é só entrar no canal Loja Liberdade e lá vocês conseguem assistir a palestra pessoalmente, pelo YouTube. Mas o ideal é vocês irem pessoalmente lá
na própria sociedade teosófica, certo? Ai, ai. Deixa eu só dar mais uma... Tem alguém na sala ainda, gente, ou não? Quem for entrando, por favor, que eu vou começar a live, hein? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Bom. Ah, Luana. Sabe o que é, Luana? Que aqui, às vezes tem 10 pessoas e aparece 0. E me dá uma aflição ficar falando sozinho, que é terrível. Bom, vamos começar falando sobre como que foi idealizado esse projeto. Este projeto ele foi idealizado para ser feito no Instagram. O que acontece? Eu vi que lá no Instagram tem um pessoal que quer emagrecer, que fica postando todo dia, comi tal coisa, fiz tal exercício, faz uns vídeos lá no Story fazendo exercício. E eu pensei, pô, eu até quero emagrecer, mas o meu propósito não é bem emagrecer, meu propósito é ficar um pouco mais inteligente, né, ter mais autoconhecimento. Então eu pensei assim, no Instagram, como tem gente fazendo exercício, eu vou pegar um livro e vou começar a ler capítulo por capítulo. Então todo dia eu vou fazer um story falando sobre esse capítulo no Instagram. Não vi ninguém fazendo isso até agora. O que acontece? O público era bem pequeno e eu comecei a fazer no Facebook. Inclusive, quem quiser, só ir no Facebook Caminho do Peregrino, o mesmo nome daqui do canal, o mesmo logotipo, tudo, vocês vão lá, tem bastante lives, e de vez em quando eu faço umas lives no meio da semana, do nada, assim, eu vou colocando coisas lá também. Tem lá, tem aqui, tem no Instagram. E eu fiz os 4 capítulos, e como eu estou um tempinho sem fazer live aqui no YouTube, eu resolvi fazer o resumo geral aqui no YouTube, desses 4 capítulos que eu já li, apesar que eu sei mais ou menos como que tem a continuação desse livro, como que vai até o final, eu sei mais ou menos como que ele vai caminhar, mas nesses 4 primeiros capítulos já dá para ter uma noção do que ele quis dizer, o Donald Walters. Então esse era o projeto. O autor Donald Walters, quem é ele? James Donald Walters, ele nasceu na Romênia e morreu, acho que foi na Romênia e morreu em Assis. Eu sei que ele nasceu lá naquela região mais oriental e morreu em Assis, na Itália. Esse é um ponto importante, porque ele morreu na Itália. A Itália tem muitos católicos, muitos cristãos, e ele era o quê? Discípulo do Yogananda. Então você vai ver nos livros dele, tanto nos livros dele como nos livros do Yogananda, muitas citações da igreja, e contestando muitas vezes essas citações da igreja. O que acontece? O Yogananda é o criador do Kriya Yoga e escreveu o livro Autobiografia de um Yogi. E é o que veio para os Estados Unidos divulgar a cultura oriental, a yoga, inclusive, né? E criou o sistema Kriya Yoga. Kriya, se vocês forem ver no hindu, o que quer dizer, na tradução ao pé da letra, Kriya quer dizer verbo. E a yoga, ela é dividida em vários tipos. Então, temos a yoga, temos Hatha Yoga, que é para fazer exercício, temos o Tantra Yoga, que é yoga com sexo, temos o Bhakti Yoga, que é devocional, temos o Karma Yoga, que é o yoga da ação, onde você faz algo para melhorar a sua vida. Então, o karma, aqui no Brasil, foi traduzido de forma errada pela igreja, pelos espíritas. De forma errada, não. Eles têm uma forma diferente, que o karma para eles é algo negativo. Você fez algo de errado e vai receber algo de errado. Mas o karma na yoga é diferente. Existe o karma que é positivo. Karma quer dizer ação. Então, se você faz algo de bom, você recebe algo de bom. Se você faz algo de mal, você recebe algo de mal. É uma ação e reação. Por que eu estou falando isso? Porque o Yogananda criou o Kriya Yoga. E o Kriya quer dizer verbo. E verbo é uma palavra de ação. É uma palavra que exprime ação. Andar, correr, sentar, qualquer palavra de ação é verbo. Então, Kriya Yoga poderia ser uma outra versão do Karma Yoga. Foi mais ou menos isso que o Yogananda fez. E iniciou o James Donald Walters nesse sistema do Kriya Yoga, que tem aqui no Brasil, inclusive. Muitos adeptos do Kriya Yoga.
pegar aqui a garrafa com calma, que estou até com medo que eu já quebrei uma garrafa agora há pouco. E o que acontece? Então, James Donald Walters foi iniciado no Kriya Yoga e pegou o nome iniciático de Swami Kriyananda, Kriya do Kriya Yoga, e o Swami é um título dado lá na Índia para aquelas pessoas que dominam os seus instintos. É um título. Então, Swami é um título, ele obteve esse título e ele seguia o Kriya Yoga. Era isso que eu queria primeiramente falar sobre o autor. Então, vamos para o livro. O livro, então, a primeira parte, capítulo 1, ele fala o que é a verdadeira riqueza. O que é a verdadeira riqueza? Não sei se vocês chegaram a pensar alguma vez o que seria a verdadeira riqueza. Vocês vão saber ao longo desse vídeo. O que seria a verdadeira riqueza? Ele começa o capítulo falando assim, citando uma parte da Bíblia, a parte de Mateus, onde ele fala: o dinheiro é a raiz de todo mal. Né? Traduziram de forma errada. Isso todo mundo fala. Quem conhece Catherine Ponder sabe. Quem segue outros autores, Joseph Murphy, sabe que essa parte foi traduzida errado. O dinheiro é a raiz de todo mal. O correto é: o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Esse é o correto. E a raiz de todo mal é quando você coloca o dinheiro acima de todos os valores. Então você tem lá os seus valores espirituais, você tem valores familiares, você tem valores morais. O que é mais importante na sua vida? Quando você coloca o dinheiro em primeiro lugar, seria a raiz de todos os outros males que você vai ter na sua vida. Você vai ter o dinheiro. Com certeza você vai ter o dinheiro. Porém, você vai ter uma série de outros problemas. Inclusive nas lives do Facebook eu dei alguns exemplos. Eu acho que o exemplo mais claro, eu cheguei a fazer alguns estudos. Eu gosto de estudar pessoas. E eu comecei a ver o que acontece com uma atriz pornô. Eu queria saber o que acontece com a atriz pornô. Né, essas que fazem o Xvideo, que, sei lá, que aparecem em vídeo pornô. O que acontece? Qual é o final da carreira dessas mulheres? Outro dia eu fiquei curioso. Comecei a procurar essa informação, que eu queria saber o que acontece. Algumas morrem com AIDS, algumas morrem de drogas, algumas morrem por outros motivos. As que ficam vivas gastam todo o dinheiro, ou às vezes até têm um dinheiro, mas entram num choque existencial, que elas entram em depressão, algumas se convertem para a igreja evangélica, elas piram depois de um tempo. Por quê? Elas colocaram o dinheiro acima de outros valores, provavelmente acima da família, acima da parte espiritual. Se elas tivessem por exemplo, feito, de repente, se elas não tivessem valores espirituais, se elas não tivessem valores familiares, provavelmente brigaram com a família, provavelmente achavam que estavam fazendo algo errado, que esse é o grande mal. O pecado não existe, mas sei lá, o pecado, vamos dar o termo de pecado, ele é emocional. Se você achar que você fez algo de errado, quer dizer que você vai pagar por algo que você fez de errado, se você achar. Vou dar 2 exemplos bem bobões. Imagina que você tem um filho e você espanca o filho. Tá errado. Agora imagina que seu filho fez algo de errado, sei lá, tá lá fumando maconha e você dá uns tapas nele. Você vai achar que fez o correto. Tá errado. Para mim tá errado do mesmo jeito, não é para ficar batendo em ninguém. Mas quando você faz algo que você acha que foi o certo, que você bateu nele por amor, é muito estranho isso. Você não acaba adquirindo karma. O karma é praticamente psicológico. Toda vez que você gerou uma culpa, você vai pagar por aquilo em algum momento, e é o seu próprio subconsciente que vai fazer você pagar aquilo. E se você não pagar nesta vida, provavelmente numa próxima, porque você vai trazer as memórias dessa vida para a próxima, você não vai se lembrar do que aconteceu, mas no subconsciente você vai levar. Tanto é que tem pessoas que fazem hipnose e começam a recordar de vidas anteriores. Então ela tem na memória dela o que ela fez na vida anterior e acaba pagando nesta. Né? Um outro exemplo bem maluco, já que estamos falando de garota de programa, digamos que você vai
no motel com a sua mulher e a mulher pede para dar uns tapinhas lá, tipo o Neymar, né? O esquema do Neymar. A mulher pediu para bater, então dá uns tapinhas, então você não gerou karma. Agora, se você chegar em casa e dar uns tapas na mulher porque ela não fez comida, você gerou karma, porque ela não queria. Então, toda vez, entendeu? É algo emocional. Então, o importante é isso daí. Voltando, porque eu estou viajando muito aqui já nas ideias, quando você coloca o dinheiro acima de todos os outros valores, dinheiro é que você tem um amor ao dinheiro muito grande e passa todos os outros valores que vêm para trás, é o que gera os problemas. É o que gera, por exemplo, as brigas familiares. Quando você acha que o dinheiro está acima da sua família, é quando você vai brigar com os seus irmãos por causa de herança, porque quando morrem os pais tem que fazer a partilha dos bens. Quer dizer, o dinheiro é mais importante que o seu irmão, aí gira esses problemas. Então, quando você coloca o dinheiro acima da saúde, você trabalha e nem liga para a saúde. Então, o dinheiro, quando está acima de tudo, segundo Donald Walters, ele gera todos os problemas. Uma outra coisa que aparece nesse capítulo também, ele diz que você não pode engarrafar o dinheiro. O que é engarrafar o dinheiro? É você pegar o dinheiro e guardar ele, por exemplo, em casa. Você pega lá R$1 milhão e guarda dentro de casa. Primeiro que ele vai perder o valor por causa da inflação. Mas, mesmo que não houver uma inflação, esse dinheiro ele começa a perder energia. Então, ele diz que você não pode guardar esse dinheiro. E tanto é que ele dá um exemplo de um menino que vai numa nascente, tem lá uma nascente e a água limpa, nova, e ele gosta muito daquela água, ele pega uma garrafa, tipo essa daqui, ele abre a garrafa, enche de água e fala, vou beber um pouquinho todos os dias. E passado alguns dias, uma semana, aquela água não é mais aquela água da bica, ela começa a ficar ruim. É como se ela tivesse apodrecido, ela não está mais fresca, ela perde o sabor. Da mesma forma que a água perde o sabor, o dinheiro perde aquele valor energético dele. Em contrapartida, que você não pode guardar em casa, também não é para você ficar rasgando o dinheiro. Então, toda vez que você desperdiça o dinheiro, começa a utilizar ele de uma forma ruim, você começa a perder também o dinheiro. Não adianta. Né? Vou rasgar o dinheiro, vou gastar tudo em bala, sei lá o que eu vou fazer, usar em drogas, bebidas, você vai perder todo o dinheiro. Então, você não pode segurar o dinheiro e também não pode gastar todo o dinheiro. O ideal é usar ele com moderação, é sempre o caminho do meio. E ainda no próprio capítulo 1, ele ainda diz que você é aquilo que você pensa ser. Aí sim, ele já começa a entrar naquela ideia que vocês veem no segredo, na lei da atração, que se você pensar que você é rico, você acaba se tornando rico. Se você pensar que você é pobre, você vai acabar se tornando pobre. Eu lembrei de uma outra passagem quando ele fala isso. Há muito tempo eu vi uma entrevista no Jô Soares de um dono de uma empresa que fabricava sapatos. Esse dono de empresa, esse dono de sapatos, milionário inclusive, ele foi para a França. E ele disse que ele passou fome na França, que ele foi mendigo na França. Só que ele fazia sapato na rua. Ele via uns modelos bonitos e começava a fazer sapatos na rua e vendia. E passou fome. Só que naquele momento em que ele estava na França, passando fome, na mente dele ele criou uma história de que ele estava gordo e precisava emagrecer, ele estava fazendo regime. E aquilo foi... Ele nunca pensou que ele era pobre, ele nunca teve a ideia de que estava pobre. E com o tempo ele realmente começou a ganhar dinheiro e ficou rico. Isso é importantíssimo. É importantíssimo ter em mente essa ideia de que você tem que todos os dias pensar que você está melhorando, que você está prosperando. Todo dia. Não importa não importa o que você esteja passando. Você também não pode criar uma mentira muito grande. Falar, cara, eu
né, tem pessoas que ficam assim, eu sou milionário, eu sou milionário. Não. Cria algo que você realmente acredite, que é, a cada dia que passa, eu tenho mais e mais prosperidade. Essa é a frase, a cada dia que passa, você tem mais e mais prosperidade. Não cria essa ideia de riqueza, não cria uma história que você mesmo não acredita, porque vai criar um conflito na tua mente e você não vai conseguir ter a prosperidade. O ideal é você sempre pensar que você está melhorando. Eu vi que um tal de Felipe falou ali, eu vou depois ler no final tudo que vocês estão falando aqui, tá bom? E vou tirar dúvidas também no final da live. Então, tudo isso ele falou no primeiro capítulo. Primeiro capítulo do livro, Magnetismo do Dinheiro, ele falou isso daí. Eu vou ler o finalzinho do capítulo, só para vocês terem uma noção de qual é a finalidade do livro e por que eu falei de valores. Ele fala assim no final, o que é essencial para a minha tese, porém, é a importância da atitude mental correta, não só para definir inteligentemente os parâmetros da felicidade, mas também para atrair, antes de tudo, a riqueza. E ele termina assim, o objetivo deste livro é ajudá-lo a atrair dinheiro de modo a não converter num fardo para sua paz mental, mas num canal para uma genuína oportunidade. Ele termina o capítulo assim e começa o próximo capítulo. Hoje nós vamos falar dos 4 primeiros capítulos, lembra? E aí ele fala, né, o próximo capítulo, ele fala para buscar a segurança primeiro dentro de si. E ele começa o capítulo com outra frase da Bíblia. Você lembra quando eu falei que o James Donald Walters, ele seguia o Yogananda, então ele tinha uma visão oriental, um estudo oriental, porém ele morreu em Assis. Eu não tenho a biografia toda do James Donald Walters, mas não, é curioso que ele morreu em Assis, ele estava na Itália. Assis é onde nasceu e morreu São Francisco de Assis. E onde é próximo do Vaticano, tá tudo ali. Então, ele mesmo com essas ideias orientais, ele tinha, né, que ao escrever este livro, O Magnetismo do Dinheiro, ele tinha que passar informações para cristãos. Ele queria passar, esse livro era para ser vendido para cristãos, para nós. Eu sou cristão, temos de nascimento, a minha família toda é católica. E ele começa o livro falando com outra parte da Bíblia, onde ele fala assim, aquele que muito tem, muito lhe será dado, e terá abundância. E aquele que pouco tem, o pouco que tem lhe será tirado. Então, aquele que muito tem, muito terá, e terá abundância. E quem tem pouco, o pouco que tem será tirado. Num capítulo chamado Buscar a Segurança Primeiro Dentro de Si, porque a gente tem que entrar nesse contexto, ele começa o capítulo assim. Então, quem tem, eu entendo dessa forma, né? Muitas pessoas entendem que na Bíblia está falando de dinheiro e tudo mais, mas neste contexto, eu acho que ele está falando de segurança mesmo. Então, quem tem segurança, quanto mais segurança você tem, mais segurança você terá. Por outro lado, quem tem menos segurança vai ter. E isso tudo converte em dinheiro. Tudo isso converte à prosperidade. Por quê? Vamos mudar esse quem muito tem, muito será dado. Se eu trocar a palavra quem muito tem coragem, terá mais coragem. Quem muito tem esperança, terá mais e mais esperança. Quem muito tem amigos, se você tem muitos amigos, terá mais amigos ainda. E aí sim, quem tem muito dinheiro, terá muito dinheiro. Mas ainda dentro dessa ideia de buscar a segurança, o que acontece? Quem tem segurança não tem medo. Concordam? E o Napoleão Hill, vamos fazer um link com outra coisa, vamos sair daqui do yoga e vamos para o Napoleão Hill. Napoleão Hill, em um dos livros, em vários livros, inclusive acho que o próprio Pense e Riqueza, eu devo ter uns 10 livros do Napoleão Hill aqui em cima, mas o próprio Napoleão Hill, ele chegou a enumerar vários medos, e ele diz que uma das coisas que faz você não evoluir financeiramente é justamente o medo. Então, você que está vendo esse vídeo agora, o medo é o que faz você não andar.
Então, você está num emprego lá e tem medo de pedir para o chefe dar um aumento. Você está num emprego que você não gosta e você tem medo de largar esse emprego para montar uma empresa, um negócio, ou mudar de emprego. Né? Você está ganhando pouco e tem medo de investir em algo melhor. E é o medo que faz você não andar. Eu posso ir para qualquer outro campo. Muitas vezes as pessoas estão sozinhas, estamos falando da parte sentimental, a parte amorosa, porque a pessoa tem medo de chegar na outra e falar que que gosta da outra pessoa, ele ou ela. Né? Quantas pessoas não começam um relacionamento porque teve medo de fazer algo? Relacionamento, dinheiro, tudo. O medo trava a sua vida. Então ele começa esse capítulo falando disso. Aquele que muito tem, muito será dado e terá abundância. Isso num capítulo falando sobre segurança. Então você tem que ter segurança. Quanto mais segurança, melhor. Você diminui o medo e você vai melhorar a sua prosperidade. Eu, por exemplo, acho que pode ser que essa live esteja uma porcaria, mas eu não tenho medo de mostrar minha cara. E quanto mais eu vou mostrando a minha cara, algumas pessoas pode ser que gostem, outras não, mas se eu não tiver medo de me expor aqui, eu nunca vou saber se as pessoas vão gostar ou não daquilo que eu estou falando. Nunca vou falar, nunca vou saber. E ele, nesse mesmo capítulo, capítulo 2, falando sobre a segurança, ele fala que ele comenta que o Yogananda fala o seguinte, uma pedra angular nos ensinamentos do grande mestre espiritual Paranansa Yogananda é o aforismo: quanto maior a vontade, maior o fluxo de energia. É o poder da vontade que dirige a energia para o corpo e fora do corpo, para qualquer objeto de realização, e a eficácia das nossas expectativas em relação à vida depende da energia que nelas concentramos. Então ele fala do quê? Da vontade. O que é importante aqui na vontade? Força de vontade, eu vou mostrar a capa de um outro livro da década de 60 que eu tenho aqui, do Paul Clement Jagot, Dr. Paul Jagot. O poder da vontade. Por que uma pessoa vai escrever um livro dessa grossura falando só sobre vontade? Porque vontade é o que as pessoas precisam, força de vontade é o que as pessoas precisam para aumentar o seu magnetismo, e esse magnetismo que é utilizado tanto para atrair pessoas, como para atrair dinheiro, como também para curar pessoas com reiki, passe espiritual, passes magnéticos, tudo isso é a mesma energia, chama-se magnetismo. E vamos ter mais um livrinho antigo, um livro do Heitor Durville, que é o Magnetismo Pessoal, antigão, está destruído, mas tem versões mais novas por aí, vocês podem procurar nos sebos. Os melhores livros de magnetismo são do Heitor Durville, do Paul Clement Jagot, e do Heitor Durville, Paul Clement Jagot e Victor Turnbull. Também muito bom, são os 3 melhores autores sobre magnetismo. E no que consiste o magnetismo? Aqui mesmo, neste livro, o James ele fala que Yogananda criou uma série de exercícios psicofísicos para desenvolver a consciência que a pessoa tem desse fluxo de energia no corpo e para controlá-lo. Como é que eu faço? Exercícios psicofísicos Yogananda criou. Na realidade, eu não tive acesso ainda a esses exercícios do Yogananda, mas eu conheço as técnicas do Heitor Durville, do Turnbull e do Jagot. Basicamente é o seguinte: como que eu aumento a minha vontade? Para aumentar a minha vontade, eu tenho que reter desejos. Lá na live do Facebook eu falei como que eu retenho desejo. Por exemplo, eu posso comprar posso, inclusive, comprar chocolate. Por exemplo, quanto mais digamos que eu goste de chocolate, quanto mais vontade eu tenho de chocolate, maior é a minha força de vontade e maior é o meu magnetismo. Digamos que você fuma, aí você tenta parar de fumar. Você tenta parar de fumar, quanto mais tempo você fica com vontade de fumar, maior é a sua força de vontade, e aí aumenta o seu magnetismo. Isso vai para tudo. Então, você gosta de algo, você
não tome, não faça aquilo que você quer, que você gostaria de fazer. Enquanto você tem vontade de fazer aquilo, maior é o seu magnetismo. Então, comida, música, vícios. Eu conheci pessoas no passado, há uns 10 anos, eu conheci pelo menos duas pessoas que iniciaram o vício do cigarro, só para depois tentar largar de fumar para aumentar o magnetismo. Eu conheci gente assim, elas criam um vício só para depois ficar com vontade daquele vício e aumenta o seu magnetismo. Existem outras formas, por exemplo, também que é a de trazer energia telúrica. Eu vou falar de duas. Uma, o Antônio Olivo Rodrigues, no livro Forças Ocultas, ele fala no começo do livro para você, antes de dormir, andar na grama, lavar o pé com água gelada e depois enxugar e colocar uma meia de lã e dormir com aquela meia de lã. Isso aumenta a sua energia, aumenta a força de vontade e isso aumenta a Kundalini. Tudo isso também, esses desejos aumentam a Kundalini. Tudo isso é energia sexual, só para vocês entenderem mais ou menos do que nós estamos falando. Então o Antônio Rodrigues fala isso. E o Samael Aun-Weor da Gnose já dá uma dica diferente. Lava o pé, coloca enxofre no pé e fica andando com enxofre no pé durante 40 dias. Os dois autores falam para você ficar em castidade e castidade mental, inclusive. E tomar cuidado, porque isso aumenta a sua energia. Quanto mais desejo você tem, aumenta a sua energia, inclusive energia sexual, e você vai ficar talvez com raiva, vai ter muito impulso. Vai ter. Então, eu me lembro de. Eu mesmo, quando eu pratiquei isso daí, eu ficava com raiva do meu. Eu queria brigar com o meu chefe estava quieto. Eu ficava muito nervoso com o meu chefe. Você fica nervoso com qualquer coisa. É tipo, eu consigo entender a mulher com TPM, mais ou menos isso. Aumenta, e tudo isso aumenta a energia. E essa energia é o quê? Atrai as pessoas para você. E também, se você é de um centro espírita, se você mexe com reiki, se você mexe com energia de cura, essa energia, ela é boa para curar pessoas. É a mesma energia. E vou dizer mais ainda. Se você mexe com reiki, energia de cura, o ideal é homem aplicar em mulheres, e mulheres aplicarem em homem, por causa que a energia flui melhor para curas. E é por isso que, às vezes, a pessoa que recebe a energia acaba... isso aconteceu muito, assim, por exemplo, um homem vai lá e aplica reiki numa mulher. A mulher, às vezes, se apaixona, ou ela acha que se apaixona pelo magnetizador, ou reikiano, ou seja lá, a pessoa que está aplicando passe nela. Porque, às vezes, ela confunde a necessidade do desejo da energia que ela está querendo com o amor. Então, ela precisa daquela energia e ela confunde. Por isso que é a mesma energia que atrai pessoas. Tudo isso, né, estou fazendo links com o capítulo número 2, que fala sobre magnetismo pessoal. Deixa eu ver o que mais aqui. Falamos sobre tudo isso. Bom, no finalzinho do capítulo, sempre no final de capítulo, ele faz um resuminho do anterior. Vamos lá. Ele fala assim, analogamente, sempre que queremos que uma coisa aconteça ou que seja atraída para nós, um raio de energia é projetado pelo poder do nosso pensamento ou vontade. A energia, por seu turno, produz um campo de força magnético e essa força magnética é que atrai para nós o objeto do nosso desejo. Uma coisa que eu não falei. Digamos que você, para aumentar o seu magnetismo, você usa chocolate. O que vai aparecer de chocolate na sua vida, você vai ganhar chocolate de presente, vão te oferecer chocolate, vai aparecer de tudo para vocês. Né? Você pode fazer isso também com dinheiro. Quanto mais dinheiro você dá, mais dinheiro você recebe, mas saiba para onde vai o dinheiro. Né? Assim, para atrair dinheiro, devemos confiar em que temos direito à nossa justa cota da abundância do universo e efetivamente temos esse direito todos nós. O que ele fala aqui? Para você ganhar dinheiro, você tem que acreditar que você merece ganhar o dinheiro. Se você acha que você não merece, por qualquer motivo, você não vai ganhar dinheiro. Isso é importante também. Não seja passivo nos pedidos que você faz ao universo. Não fique esperando de boa sorte, que a boa sorte lhe sorri. Confie em si mesmo e saiba que você é uma parte integrante da realidade cósmica.
Quando tiver desenvolvido a consciência que já está vivendo na abundância, então, como disse Jesus, você atrairá mais abundância. Aqui nós fazemos um link com o começo do livro, do capítulo que eu falei, do capítulo, inclusive, anterior, do homem que fazia sapatos. Então, quando você tiver desenvolvido a consciência de já estar vivendo na abundância, então, como disse Jesus, você atrairá mais abundância para você. Eu queria falar um pouquinho mais sobre esses exercícios de magnetismo, citando aqui o Yogananda mesmo, que é o mestre do James. O Yogananda, ele fala umas coisas interessantes sobre magnetismo. Ele fala, por exemplo, que, inclusive, é um motivo porque alguns coaches, não sei se vocês viram por aí, tem uma moda de um pessoal falando que você é a média das 5 pessoas mais próximas de você. Não sei se já ouviram dizer nisso, virou uma moda no Brasil. E eu vou falar, a origem é o Yogananda. Tá? Veio dele. Mas ele não falou dessa forma. Mas vamos para essa ideia de que você é a média das 5 pessoas mais próximas do ponto de vista dos coaches, do pessoal aí que está dando essa palestra. Eles falam assim, digamos que, e tem sentido, né? Digamos que você trabalha num call center, por exemplo, e todos os seus amigos são do call center. Aí você ganha o quê? Sei lá, digamos que você é otimista, você ganha 2 salários mínimos por mês. E os seus 5 próximos amigos também ganham 2 salários mínimos por mês. Todas essas pessoas, elas pensam do mesmo jeito, elas fazem sempre as mesmas coisas. Então, você soma o salário das 5. Mesmo que você tenha 3 amigos que não são lá do call center. Você tem 3 amigos do call center e 2 que trabalham em outra coisa que ganham lá também 2 salários mínimos. Se você somar os 5 salários, você pega assim, os seus amigos, soma o salário dos 5 primeiros, dos 5 amigos mais próximos. Divide por 5, é a média é o quanto você vai ganhar no ano que vem. É os seus amigos que fazem isso. Vou dar um exemplo diferente. Digamos que você é gerente de uma empresa, ganha uma grana lascada, mas você não anda com o pessoal da gerência. Você, na realidade, no fim da tarde, você vai para um boteco perto da tua casa e todos os seus amigos ficam lá, são aqueles caras que ficam jogando bilhar o dia inteiro. Ou que vão jogar bilhar no final da tarde e ganham bem, não são gerentes, são pessoas bem mais, sei lá, são pessoas, sei lá, pedreiro, vamos pôr vários nomes, auxiliar não sei da onde, nada contra, mas vamos ver o que acontece com esse gerente que está lá. Os 5 primeiros próximos amigos dele são aqueles lá. Com o tempo, esse gerente ele vai estar igual aquelas pessoas que ele anda. Por quê? Isso em todos os aspectos. Se ele for falar sobre parte financeira, os 5 primeiros amigos, os 5 amigos mais próximos dele são aqueles caras do bar, do boteco. Que conselhos que vocês acham que ele vai dar? Se ele brigar com a esposa, em vez de ele digamos que ele precisa se desabafar, em vez de ele consultar um amigo aí que tem um relacionamento mais estável e tudo mais, não é nada contra o pessoal do bar, hein, gente? Pelo amor de Deus, eu conheço pessoas que jogam... eu conheço gente de todo quanto é tipo, gente. Mas só tô tentando dar um exemplo. Imagina que ele brigou com a esposa, ele vai lá no boteco e desabafa com os amigos. Que conselho que você acha que os amigos do boteco vão dar para ele? Ele perde o emprego, esse gerente. Ele perdeu o emprego lá de gerente. Ele precisa arrumar outro emprego de gerente. Onde vocês acham que ele vai arrumar emprego de gerente? Os amigos dele é tudo lá do boteco. Né? Nada contra eles, mas eles vão até ajudar ele, vão falar, olha, tem um lugar aqui, mas você vai ganhar bem menos, tudo. Ele vai acabar, daqui a pouco ele tá igual a eles. Nada contra eles, pelo amor de Deus. Mas é preciso entender o princípio do que o Yogananda fala. Então, você pegando as 5 pessoas mais próximas, somando o salário delas, é como você vai estar no próximo ano. Qual a ideia? É que você tenha amigos melhores que você. Não financeiramente só, em tudo. Porque, né, não é para você desprezar os outros, você ajuda os outros. Ou tenta fazer uma média aí. Não é para você largar os amigos, pelo amor de Deus, é para você ajudar as pessoas
que estão piores que você, entendeu? Mas você tem que conhecer pessoas melhores que você também. Então, digamos que você tem problemas emocionais. Você está lá, solteirão, solteirona. Se os 5 amigos mais próximos de você são solteiros, você não vai casar. Não adianta, você vai ficar igual a eles. Porque eles estão num padrão vibratório, eles têm pensamentos, né, naquele tipo vibratório, eles têm... eles vão te dar conselhos de pessoa solteira, tudo igual solteira. Eles têm uma vibração, você vai sair com eles e não vai sair da solteirice nunca. Por outro lado, se você andar só com pessoas comprometidas, se as 5 pessoas mais próximas forem comprometidas, a chance de você estar comprometida no ano que vem é muito grande. É muito grande. Porque você, primeiro, imagina que você tem 2 amigas, né? Eu acho que deve ter um monte de mulher aqui, 2 amigas casadas. Você é uma mulher casada. São as 2 amigas mais próximas. Elas vão te dar conselhos de pessoa casada, ou de relacionamento, tudo. Uma hora elas vão querer sair e daqui a pouco pode ser até que elas mesmas, como são suas amigas, te atraiam alguém. Então vão sair as 2 e querem com os respectivos cônjuges e vão te chamar e provavelmente uma delas pega e fala, eu tenho um amigo que está solteiro, você não quer ir com ela também, tudo mais. Você daqui a pouco você também está, daqui a pouco você está com alguém. Então você tem que andar com pessoas que você do tipo que você quer ser. Digamos que você tem 5 amigos mais próximos, só falam de doença. A chance de você estar doente o ano que vem, esses aí também, é grande. Enquanto se você anda com os 5 amigos mais próximos, são pessoas saudáveis, que cuidam da saúde, que fazem exercício e tudo mais. Ano que vem, provavelmente, você vai estar desse jeito também. Então, é isso aí. Em tudo na vida. Tudo. Saúde, dinheiro, tudo. Você é a média das 5 pessoas mais próximas. Isso daí eu estou falando de conselho, de vibração, de mentalidade, que é o que os coaches falam. E o Yogananda, ele vai um pouco mais longe. Ele dá a revelação no final deste capítulo. Ele fala assim, que você troca energia com as outras pessoas, só de estar próximo, só de cumprimentá-las, você troca energia. Então, no final do capítulo, ele fala assim, um monge pobre, ele conhece uma pessoa rica e de pouca espiritualidade. Quando esse monge pobre cumprimenta a pessoa, cumprimentar assim, gente, cumprimenta a pessoa rica e de pouca espiritualidade, essa pessoa rica e de pouca espiritualidade acaba tendo um pouco mais de espiritualidade e perde um pouco de energia do dinheiro. E esse monge pobre acaba perdendo um pouquinho da espiritualidade e acaba ganhando um pouco mais de prosperidade. Olha que loucura, gente. Agora imagina esses locais, essas organizações, essas religiões, onde você tem que rezar de mão dada, sabe, todo mundo de mão dada, rezando o Pai Nosso, tudo mais, está correndo uma energia. Não quer dizer que você não vai cumprimentar gente pobre, pelo amor de Deus, gente. Mas é bom vocês entenderem como funciona o magnetismo. Então, se você tem 5 pessoas mais próximas de você, e elas são pessoas que têm muito mais prosperidade que você só de cumprimentar, só de abraçar, só de conversar, você está trocando essa energia com elas e você está melhorando a sua parte de prosperidade também. Lógico que você tem que fazer toda aquela lição de casa, né, de fazer mentalizações, fazer orações, fazer doações. Já nessa parte aqui, eu queria falar do Karma Yoga também, já que a gente estava falando do Kriya Yoga. Vamos falar um pouquinho sobre Karma Yoga. Karma Yoga nada mais é que a ação. Quando você quer, né, por isso que não é para você abandonar os amigos que têm menos prosperidade, não é para você abandonar os amigos solteiros. Calma, gente. Porque tem o Karma Yoga. O que é o Karma Yoga? Karma Yoga é se você tem um problema financeiro, você tem um problema emocional, você tem um problema de saúde, e de saúde fica muito mais fácil de entender. Digamos que eu estou com um problema de saúde, eu vou aplicar Reiki. Eu não viro um canal de prosperidade, de energia do Reiki, eu ajudo a outra pessoa com a saúde e eu também me melhoro de saúde.
Não sei se alguém mexe aqui com reiki, mas é interessante. Com saúde fica muito mais fácil de entender. Então vamos entender como seria no caso do dinheiro, que eu acho que a maioria do pessoal vê atrás disso. Quando você conhece alguém que tem problemas financeiros, tem alguém que tem problemas de tá desempregado, e você ajuda você também, ou melhor, quando você tem problemas financeiros, quando você está desempregado e você ajuda alguém a arrumar um emprego, você ajuda alguém a ganhar dinheiro, você começa a se ajudar. Isso é Karma Yoga. É assim, eu tenho um problema, eu ajudo alguém, é uma das formas, né? Eu estou com um problema, eu começo a ajudar pessoas, de preferência que tenham o mesmo problema que eu. O ideal é você ajudar todo mundo, tudo que você puder. Mas você... então, você tem problemas... Imagina, você tem um problema de emprego, você não consegue arrumar emprego, e você ajuda alguém a arrumar um emprego. Não para você, mas para outra. E existe o caso. De repente você é um assistente contábil e tem uma outra pessoa que é da área de informática. Aí aparece uma vaga, aí você começa a arrumar uma parte de um emprego de informática para essa outra pessoa. Daqui a pouco aparece um emprego de contabilidade para você, na área que você é lá, de assistente, sei lá o que você é. Entenderam? Áreas diferentes. Então, quando você ajuda outra pessoa, isso muda na tua mente também. É uma forma de caridade. E toda ação gera uma ação. Toda vez que eu faço, isso também é a lei de ouro do Napoleão Hill. Fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós. A lei de ouro nada mais que é do que Karma Yoga. Então eu ajudo a outra pessoa e o universo acaba me ajudando. Quem mexe com constelação familiar é algo muito parecido com a constelação. Muito parecido. Por quê? O que é a constelação familiar? Você faz uma constelação em várias pessoas. Digamos que eu vou ser constelado. Eu tenho um sistema e por causa desse sistema eu não consigo, eu estou tendo um problema nesse sistema, eu não consigo eu tenho um problema por causa de um problema que eu tenho. Um exemplo assim, digamos que eu não arrumo emprego. Eu não arrumo emprego porque eu tenho um problema no meu sistema, que pode ser um problema familiar, que pode ser um problema com outros empregos, tem a ver com o sistema. Quando eu vou lá na constelação familiar, alguém vai fazer o meu papel, outra pessoa vai fazer um papel de algo parecido com a minha vida. Digamos que eu tenho problemas de arrumar emprego por causa da minha família, um exemplo. Então alguém vai fazer o meu papel e outra pessoa vai fazer o papel do meu pai, por exemplo. E aí eu vou começar a ver aquele tipo um teatro. E outras pessoas vão participar, que não é bem um teatro, tem muito a ver com energia. E conforme vai resolvendo aquele sistema ali na minha frente, aquilo vai resolvendo na minha cabeça. E quando eu saio da constelação, eu saio com um problema resolvido. Agora, se eu não tenho dinheiro para fazer uma constelação, o que eu faço? Eu ajudo alguém que tem o mesmo problema que eu, porque eu começo a resolver o sistema na minha mente. Quando eu estou ajudando alguém que tem o mesmo problema que eu, vocês estão entendendo mais ou menos a solução que eu estou, a ideia que eu estou dando? Não sei se vocês estão entendendo o processo da constelação familiar. Eu iria fazer uma constelação familiar sem fazer na prática, no dia a dia. Digamos que eu tenho um problema para, sei lá, para arrumar namorada. Eu conheço um cara que não tem namorada, que quer arrumar uma namorada. Eu ajudo ele a arrumar a namorada. Eu vou me ver nele. E quando eu ajudo ele a ter a namorada, eu resolvo o problema na minha mente. Porque se o problema meu é uma namorada, eu não sei se eu estou me expressando direito, mas se o meu problema for uma namorada, quer dizer que eu tenho um problema no meu sistema psicológico, emocional, né, no campo astral, que não me dá que acaba não me deixando com a namorada. Quando eu resolvo isso mentalmente, eu arrumo uma namorada para mim também. E é tudo isso. Bom, vocês entenderam o sistema do Karma Yoga. Então, falamos já de magnetismo, falamos do Karma Yoga também. Deixa eu ver o que mais, se tem mais alguma outra coisa. Ah, tá. E sobre o magnetismo da mão mesmo. Cumprimentar pessoas que você descobre que tipo de pessoa você gostaria de ser e começa a cumprimentar essas pessoas. Certo?
E o final desse capítulo, que é o 2, ele fala assim, ó, quando tiver desenvolvido a consciência de que já está vivendo na abundância, então, como disse Jesus, você atrairá mais abundância. Capítulo 3, estamos indo para o capítulo 3 já. Não limite os seus pedidos. Não limite os seus pedidos. E aqui ele fala, mais uma vez, sobre a Igreja Católica. Ele cita agora o São Pedro. O Donald Walter cita o São Pedro. Ele fala assim, que um homem morreu, foi para o céu, e lá no céu ele encontra São Pedro. E ele olha um lugar onde tem várias coisas maravilhosas. E ele pergunta, o que são essas coisas? O que são essas coisas maravilhosas? Tem carro, tem casa, tem... isso são as coisas que as pessoas rejeitaram. Como assim as pessoas... Ele olha assim e fala, mas tem um Cadillac. Tem um Cadillac ali. Como que alguém rejeitou um Cadillac lá na Terra? Então o cara morreu, foi para o céu, e aí o São Pedro fala assim, que tinha uma parte onde tinham várias riquezas, tinha um Cadillac, e as pessoas haviam rejeitado. Ele perguntou, quem foi um imbecil que rejeitou um Cadillac? E aí o São Pedro fala, você rejeitou o Cadillac. Você rejeitou o Cadillac. Como assim eu rejeitei o Cadillac? E aí São Pedro fala, o Cadillac estava pronto, estou lendo aqui, né, gente? O Cadillac estava pronto para ser entregue para você, mas todas as vezes em que você pediu um carro, teimava em visualizar um Fusquinha. Então nós ficamos visualizando coisas, sendo que nós merecemos coisas melhores ainda. Nessa ideia, a única coisa que me vem à mente, quando eu leio um texto desse, é aquilo que o Larry Ribeiro falava antigamente. Mire nas estrelas para acertar na lua. Então sempre queira mais. Sempre queira mais. Teve uma passagem, eu estava lendo a biografia do Donald Trump. Eu tenho 4 livros aqui do Donald Trump. Deixa eu ver qual que era o nome do livro. Bom, eu não estou conseguindo ver o título, mas assim, ele começa o livro falando que ele ia dar uma palestra, um cara, o dono, né, o da editora do livro, inclusive, ele convidou o Donald Trump para ir lá dar uma palestra. E o Donald Trump falou, olha, eu só vou se tiver 10 mil pessoas para assistir a palestra. O cara nunca tinha dado uma palestra com mais de 500, ele se matou para ter essas 10 mil pessoas para assistir a palestra do Donald Trump. Ele não acreditava que ele poderia ter feito isso muitas e muitas vezes. Então, quantas vezes nós visualizamos coisas pequenas para nossas vidas, sendo que nós merecemos coisas grandes? Então, começa a visualizar coisas grandes coisas para a sua vida. Então ele continua assim, a maioria dos livros do meu conhecimento que ensinam as pessoas a concretizar suas ideias ressalta a importância de se visualizar claramente a exata descrição, o tamanho e a forma do que desejam. O que você quer é um carro? Então veja o modelo exato do carro, sua cor, sua forma, visualize o estacionamento na garagem da sua casa, visualize o estacionado na garagem da sua casa, quem sabe até com as chaves na partida. Então, você tem que aprender a visualizar. Essa é a base da visualização, praticamente. E ele continua o capítulo todo falando sobre a tal da visualização, para você não limitar os seus pedidos. E nós já estamos quase 1 hora aqui, hein? E ele fala, no final do capítulo, estamos encerrando o capítulo 3, já estamos indo para o capítulo 4, hein? E ele fala no final do capítulo 3, seja objetivo nas suas expectativas, não pense em metas fixas, mas em termos de desenvolvimento. Eu não sei se eu falei no começo da live, eu acho que eu falei sim. Você não imagina que você tem
você tem R$1 milhão. Você imagina que a cada dia você está cada vez com mais e mais prosperidade, cada vez mais. Porque se você imaginar que você merece, você vai ter R$1 milhão, pode ser que você consiga R$1 milhão. Mas e se você merece, na realidade, está programado 3 milhões de reais para você, em vez de 1 milhão? Então, imagine, não põe números. Imagina que é cada vez mais, para vir aquilo que você merece. E ajude o próximo. Karma Yoga. Lembre-se sempre, Karma Yoga, ajude o próximo. Falaremos disso no próximo capítulo. E ainda no final desse capítulo ele fala assim, então, como eu disse no último capítulo, ponha energia na sua visualização criativa. A própria energia flui mais vigorosamente quando você pensa nela como um fluxo, sem metas fixas e definidas. Então você imagina, você vai aumentando aquela energia, você lembra do magnetismo? Você vai reter desejos e vai imaginar a cada dia que passa mais e mais prosperidade. Finalmente, chegamos no capítulo 4, onde ele fala, você é parte de uma realidade maior. Você é parte de uma realidade maior. Neste momento, a gente vai entrar em choque com outro autor. Eu vou mostrar algumas capas aqui, que é o Randy Gage. Ele escreveu Rico ou Pobre. Ele escreveu 6 lições para a prosperidade. Ele escreveu os 30 segredos da prosperidade. Ele escreveu as 7 leis espirituais da prosperidade. E escreveu as 101 chaves para a prosperidade. Este livro aqui, eu estou fazendo a análise de todas essas chaves. São frases onde eu estou analisando e criando podcasts sobre essas 101 chaves. Na realidade, eu vou soltar somente 30 podcasts sobre os 101 chaves da prosperidade, que já estão praticamente terminados. E eu estou dando esses podcasts para o pessoal que me procura via WhatsApp. Então, o meu WhatsApp, eu vou passar aqui, meu WhatsApp é o DDD 11 996 30 84 61, vou repetir, DDD 11 996 30 84 61. Você entra em contato comigo, eu te coloco num grupo que, inclusive, amanhã começa uma nova bateria, onde eu vou colocar toda segunda, quarta e sexta um podcast, né, um áudio falando sobre as 101 chaves da prosperidade. São áudios curtinhos, sei lá, 10 minutos, não sei exatamente, não lembro direito como é que estava, mas eu já fiz isso várias vezes e eu estou iniciando um novo grupo no WhatsApp amanhã, dando esses áudios aí para o pessoal. Entre em contato comigo e vocês vão receber esses áudios. Bom, estava falando do Randy Gage, o que acontece? Qual que é a diferença do Randy Gage e do Donald Walters? O Donald Walters, aqui neste capítulo, ele critica uma outra autora. Eu vou mostrar os livros aqui para vocês. A autora deste livro aqui, ó. Isso aqui é uma história só. Ele critica a Ayn Rand, que escreveu o livro A Revolta de Atlas. Vamos primeiro falar quem que é a Ayn Rand, depois a gente volta para o Randy Gage e depois a gente volta para o Donald Walters. A Ayn Rand, ela é uma russa, ela é russa, e ela, o pai dela era dono de uma, para vocês entenderem o raciocínio dela, né? A Ayn Rand, o pai dela era dono de um comércio na Rússia, quando teve o golpe comunista na Rússia. O governo tomou o comércio do pai da Ayn Rand, a família começou a passar muita fome, algo parecido com o que aconteceu em Cuba, que está acontecendo aqui na Venezuela. Então a família começou a passar muita fome, muitos problemas, e a Ayn Rand conseguiu uma forma de fugir para os Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, ela começa a escrever vários livros. Um deles, esse A Revolta de Atlas, livrão esse aqui, inclusive. Só que o que acontece? Como ela foge do movimento comunista,
ela começa a escrever muito sobre o capitalismo. Inclusive, quem gosta muito da Ayn Rand são os liberais. Os liberais gostam muito da Ayn Rand. E ela começa a escrever muito sobre o capitalismo para combater lá o comunismo. Ela fica horrorizada. O problema é que ela vai muito para o outro lado. Se por um lado nós temos o comunismo, que é um dos extremos, a Ayn Rand ela vai para o outro extremo. Para vocês terem uma noção, os romances dela são muito legais. Quem puder procurar depois, acho que tem no YouTube, A Revolta de Atlas, virou filme. E também A Nascente virou outro filme. Porém, onde ela critica os regimes comunistas, são ficção científica, né, filmes e livros de ficção científica e política. Como ela tinha tanto medo do comunismo, que ela vai para o outro extremo, ela vai para o extremo do extremo. Tanto é que um dos livros que ela escreve é A Virtude do Egoísmo. A Virtude do Egoísmo. Então ela vai para o extremo do extremo. Então, no meu ponto de vista, o comunismo é ruim, mas o extremo do extremo também é ruim. O que a gente precisa? Seguir, você que nem Buda, o caminho do meio. O caminho do meio. Meio. É legal o quê? Nós vivermos no comunismo, mas nós ajudarmos outras pessoas. Isso é o meu ponto de vista agora, tá bom, gente? Nós vivermos assim no capitalismo, desculpa, vivermos no capitalismo, mas ajudarmos outras pessoas, praticarmos a caridade. Né? Eu também sou contra o governo, eu não gosto do governo. Quando ele é um mediador da caridade. Também não é bom. Então, em vez de ele cria um imposto, tira o dinheiro de nós, e através desse imposto ele simula que vai fazer uma caridade criando um plano assistencial. Só que no meio do caminho, digamos que você vai ajudar um mendigo, por exemplo, um morador de rua, e você quer dar 10 reais, sei lá, dá 10 reais. Se o governo entra, o que ele faz? Ele cria um imposto que ele vai cobrar 20 reais de você. Aí ele vai pagar um funcionário para te cobrar, ele vai criar um sistema, vai ter um sistema tributário, vai passar por uma série de coisas. Para chegar na mão do mendigo, ele vai criar um sistema assim sei lá, de bom prato, de alguma coisa assim, que vai chegar na mão, o real valor que vai chegar na mão do mendigo é 5 reais. Isso se chegar, se não for desviado, né? Teve várias pessoas presas por aí, né? Então eu não gosto do governo como mediador da caridade. Eu acho legal nós irmos e praticarmos a caridade. Isso, para mim, tem um valor muito maior do que o governo fazer isso. Nesse ponto, a Ayn Rand está certa de criticar o governo, e o Randy Gage gosta da Ayn Rand e também critica o governo, todo tipo de governo, mas todos eles são a favor da caridade. Então, voltando aqui ao nosso livro, o Donald Walters, ele critica a Ayn Rand por causa dessa parte do egoísmo, em várias partes, e começa a falar que você que começa a casar com aquela ideia do primeiro capítulo, onde ele fala que você não deve engarrafar o dinheiro, deve guardar o dinheiro, prender o dinheiro, também não deve rasgar o dinheiro. O ideal é você investir o dinheiro e também praticar caridades e tudo mais. Tanto eu não vou chegar lá, mas lá na frente ele fala sobre o dízimo, o valor do dízimo e tudo mais. Eu ainda, inclusive, eu acredito que eu gosto da ideia do dízimo, tanto para a igreja, se você não é de nenhuma igreja, você pega 10% e ajuda uma instituição de caridade que também está valendo. Asilos, orfanatos, pessoas que você acha que precisam ser ajudadas, de repente uma pessoa, às vezes a pessoa não está passando fome, mas sei lá, ela não tem dinheiro para fazer um curso, e você acha que aquele curso vai mudar a vida dele. Pô, em vez de, vai lá e ajuda essa pessoa que vai fazer o curso, vai melhorar o salário dela, e aí vai ajudar aquela família. É algo bom também, não é só asilo, orfanato. Vocês têm que, para você mudar o mundo, é isso, gente. Dá uma gorjeta para um garçom, né, para alguém que vocês acham que merece, por que não? Né, dá uma gorjeta numa papelaria, e aquela pessoa vai, a mesma coisa você ajudar um mendigo, você está ajudando um trabalhador. Está valendo também, né? Então, ele diz para você criar um fluxo. Né, neste capítulo
que ele fala que você faz parte de uma realidade maior. Vamos ler uma partezinha aqui do livro, ó. Tudo porque... Então ele fala... Não, ele fala uma coisa interessante. Olha isso. É por isso que pessoas, quando chegam aos 40 anos, que é o meu caso, né, gente? Estou com 44 anos, não raro são já uma força gasta, psicologicamente exauridas, desprovidas de energia, enfermas a maior parte do tempo e céticas quando as suas chances de sucesso futuro. Tudo porque estenderam o seu ego entre dois pontos fixos, digamos que entre o lar e o local do trabalho. Então ele fala que o pessoal de 40 anos de idade está tudo acabado, perderam a fé, tudo mais, porque ele só vai do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Isso é um problema de ego para ele. Em vez de se abrirem para uma maior consciência da vastidão da vida e do universo, pensam unicamente em termos do que poderão tirar da vida e não do que poderão partilhar da vida e com os outros na grande aventura da existência. Então ele fala isso, que o quarentão, ele vai de casa para o serviço, do serviço para casa, ele só pensa nele e tudo mais. E ele continua, se vocês me permitirem, eu só vou ler mais um parágrafo, lembrando que esse livro é antigo, é bem antes da ideia do ganha-ganha, sabe aquela coisa do ganha-ganha? Muitos, você vê, muitas pessoas falam desse termo ganha-ganha, até no livro A Cabala do Dinheiro, do Newton Bonder, ele fala do ganha-ganha, que o que é o correto? Quando você vende algo, o ideal é você ganhar e a pessoa que comprar também ganhar. Nunca vender algo que a outra, enganar a outra pessoa, que seria você ganhar e a outra perder. Ou mesmo, porque no futuro você vai perder também, as coisas têm que ter um certo valor. Ou mesmo você perder algo e a pessoa que comprou de você ganhou, também não é bom. O ideal é sempre ganhar, os dois ganharem. Então, isso aqui, num livro bem antigo, ele fala de outra forma. Olha o que ele fala. Se tudo isso parece vago demais para ser claramente compreendido, seja me permitindo ilustrá-lo com um exemplo específico. Quem passa a vida pensando apenas nos seus próprios interesses é muito menos capaz de atrair a ajuda dos outros do que quem procura envolver-se os outros nos seus interesses. Já é o princípio até do network. O que ele está falando? Você pensa só em você, só você ganha, só você ganha, só você ganha. O que acontece? Você perde os seus amigos, né? Ou melhor, você perde até os clientes. Quem procura envolver os outros só nos seus próprios interesses é menos capaz de atraí-los do que quem mostra interesse também pelo que interessa aos outros. E quem aborda os projetos só do ponto de vista do interesse egoísta, seja o seu ou dos outros, é menos capaz de despertar um senso de dedicação, quer em si mesmo, quer nos outros, do que quem apela para princípios e ideais elevados. O que ele está falando aqui? Ele está falando que se você fizer tudo pensando só em você, no futuro, você perde os amigos, perde os clientes. Agora, se você se interessar pelos outros, se interessar em ajudar os outros também vão se interessar em te ajudar. Isso é recíproco. E a ideia do ganha-ganha vem disso. Se você faz algo que você ganha e o seu cliente ganha, o seu cliente sempre vai voltar. É sempre bom isso. E ele continua aí com essas ideias, né? Inclusive ele cita aqui, ó, sobre a ideia do egoísmo. Ele cita o livro ou o filme da Rand, que é The Fontaine, que é A Nascente. Então ela continua falando assim, ele continua falando assim, a filosofia de Rand nunca se alça acima do nível do egoísmo. Minha opinião e seus desejos firmemente declarados contra isso aqui ele abre um aspas, que é a opinião da Rand, que é minha opinião e meus desejos firmemente declarados contra tíbios compromissos com as opiniões e desejos dos outros, quer dizer, os desejos
delas são superiores ao dos outros. O poder de atrair dinheiro e todo tipo de sucesso aumenta na proporção direta da nossa capacidade de reconhecer uma realidade maior do que a nossa e com ela nos sintonizarmos. Eu vou caminhando aqui para o final da live, falando um pouco mais sobre essa ideia. Eu vou tentar ilustrar até falando sobre anjo da guarda. Até tomar um pouco mais de chimarrão, só um momento. Os ciganos têm uma fala que é interessante. Diz que a mãe, né, nos ciganos, que tem muitos, quanto mais filhos tem, mais sorte tem. Mas se ela largar esses filhos pelo mundo, eu tenho certeza que ela vai ter azar. Na realidade, a mãe dos ciganos cuida bem dos filhos, eu imagino. Senão ela não vai ter sorte. E aí eu vou começar a explicar o que acontece. Quanto mais pessoas vocês ajudam, eu vou falar um pouquinho sobre, eu acho que está no livro A Cabala do Dinheiro, do Newton Bonder. O ideal é você não receber muita ajuda e ajudar o máximo de pessoas possíveis. As pessoas que você ajudar, pede para elas ajudarem outras pessoas para o bem delas mesmo. Nunca faça, e para estabilizar isso, nunca faça algo de graça para outra pessoa, sempre faça algum tipo de troca. Se for de graça, peça para essa pessoa, para o bem dela, fazer algo de bom para outra pessoa. Que nem aquela ideia da corrente do bem, não sei se vocês viram o filme, que o menininho fazia o bem para alguém e pedia para que a pessoa que foi agraciada com a ajuda dele ajudassem mais 3 pessoas, e aí ele vai fazer uma pirâmide do bem. Essa ideia é maravilhosa. Eu vou tentar explicar de uma forma um pouco mais fácil. Quando você... E isso acontece muito com os judeus, gente. E eu acho que está no livro A Cabala do Dinheiro, do Newton Bonder, de uma forma bem velada. Você vai ter que esmiuçar aquele negócio ali para entender o que eu vou falar agora. Quando você ajuda alguém, né, eu fui lá e fiz uma doação para alguém. O universo me traz em dobro, em triplo, em forma de energia. Então, digamos que eu doei 10 reais. Esse dinheiro que eu dei 10 reais vai voltar para mim depois de um tempo 20, 30, 40, talvez até 100 reais, mas não em dinheiro, em energia. Então, por isso que o pessoal comenta que você, quando faz uma doação, você, por exemplo, era para ficar doente e não fica doente. Você faz uma doação e depois de um tempo, você ganha um desconto maior. Por exemplo, eu dou 10 reais, aí vou comprar algo e a pessoa me dá um desconto de 30 reais. Um exemplo. Isso é a energia do dinheiro, certo? Então, quando você doa, você recebe em dobro, em triplo. Só que não existe vácuo no universo. Gravem isso, não existe vácuo no universo. E as leis são sempre iguais. Quando eu dou dinheiro, eu recebo em dobro. E quando eu recebo dinheiro, digamos que em vez de eu dar 10 reais, alguém me dá 10 reais de esmola, de alguma coisa assim. Eu perco em dobro. Porque essa energia ela tem que ir para outra pessoa. Então eu ganho 10 reais, eu perco 20. Por isso que não é legal. É sempre bom você ter essa ideia do ganha-ganha. Não adianta eu ficar ganhando mais que os outros. Não adianta eu querer enganar as pessoas ganhando dinheiro. Eu vou sempre perder. E também não é legal eu ganhar. Nesse mesmo livro, A Cabala do Dinheiro, o Newton Bonder fala que os judeus, judeu mesmo, né, que estuda a Cabala e tudo mais, eles não querem receber presente. Digamos que você dá um livro para um judeu. O judeu, daqui a uma semana ou 2, ele vai te dar um outro livro ou vai te dar algo no valor daquele livro. Ele vai te dar uma camiseta, ele não quer que você dê presentes para ele. Isso é o que segue a Cabala do Dinheiro. Isso daí tem até curso sobre Cabala do Dinheiro por aí, né? Então ele não aceita
Então a ideia é não aceite o dinheiro e ajude outras pessoas. E quando você ajuda outra pessoa, você fala, olha, na medida do possível, você passa essa consciência, olha, na medida do possível, você ajuda alguém. Porque isso que eu estou te dando poderá até te fazer mal. Neste momento, imagina que a pessoa está passando fome. Não vai deixar a pessoa passando fome. Você dá lá 10 reais, alguma coisa, ela vai lá, compra um Marmitex e fala, olha, quando você tiver uma oportunidade, você dê um Marmitex para alguém que está passando necessidade, quando você puder. Porque porque tem pessoas que não dá nem para passar essa consciência, esse que é o problema. Mas é isso que acontece. Por isso que você vê, eu me lembro de eu ter estudado com um amigo meu que era judeu, inclusive, que a gente estava falando sobre isso, ele fez até um documentário na época, sobre um mendigo que lá na Praça da Sé, ele ganhava, isso há 10 anos atrás, ele já ganhava 100 reais por dia. Ele ficava na porta da praça da igreja da Praça da Sé pedindo dinheiro, até ganhar, né? Ele ganhava uma moedinha, outra, ficava lá o dia inteiro. Quando ele ganhava 100 reais, ele ia embora de lá. Então, quer dizer, há 10 anos atrás ele ganhava o quê? 3 mil reais. E aí você fala, pô, onde que esse cara morava? Morava embaixo do viaduto. Você fala, como assim? O cara ganha 3 mil reais há 10 anos atrás, você pagava aluguel, fazia isso. O dinheiro, da mesma forma que vinha, ia. Então ele ficava doente, ele gastava com prostituta, ele gastava dinheiro com bebida, ele usava drogas. O dinheiro todo ia. O dinheiro não tem valor quando você ganha, assim, sem merecimento. Você perde tudo aquilo de novo. Não adianta. Então, a ideia do dinheiro é essa. Ajude o máximo de pessoas possíveis e vocês vão receber isso em dobro. Mas tem que entender de onde está vindo esse dobro. Agora vamos falar como funcionaria uma árvore se você começa a ajudar muitas pessoas. Eu vou falar de criança, mas você pode adaptar isso para qualquer coisa, qualquer pessoa. Digamos que você tem um filho. E aí esse seu filho, você sempre dá presentes para o seu filho. E o seu filho quer um PlayStation 4. Tá lá, 4 mil reais. A única pessoa que pode dar esse presente para ele é você. O que ele faz? Ele começa a rezar para Deus. Deus, eu quero um PlayStation 4. Eu quero um PlayStation 4. Pá, pá. O que acontece? A única forma desse PlayStation 4 chegar na mão do seu filho é através de você. Ou ele vai ganhar de alguém. Mas normalmente é de você. Principalmente se você se comprometer a sempre dar alguma coisa para o seu filho nos aniversários e tudo mais. O que acontece? Todos nós temos um anjo da guarda. Ele começa a rezar para o anjo da guarda. Esse anjo da guarda desse seu filho começa a ajudar você a ganhar dinheiro para você dar o presente para o seu filho. Digamos que você paga a faculdade do seu filho, faculdade não, um colégio do seu filho. Você é um canal do dinheiro para chegar. Então, quanto mais coisas você dá para o seu filho, mais esse anjo da guarda do seu filho vai te ajudar a ganhar dinheiro. Quanto mais pessoas abaixo de você tiver, por isso que o pessoal fala do dízimo. Quanto mais você ajudar a sua religião, a energia que está naquela região, os anjos da guarda, a egrégora, sei lá o que está naquele lugar, vai te ajudar a ganhar mais dinheiro. Por mais, entendeu? Se você ajuda uma instituição de caridade, as energias que estão por trás dessas instituições de caridade vão te ajudar a ganhar mais dinheiro. Você vira um canal para ajudar instituições de caridade, igrejas, religiões diversas, pessoas, sua família. Quanto mais você ajudar a sua família, mais prosperidade você vai ter. O problema é que você tem que passar essa consciência para a sua família. Não adianta você ajudar o seu irmão, né? O seu irmão está desempregado, um exemplo. Aí você começa a ajudar seu irmão, ajudar. A chance do seu irmão continuar desempregado é grande. Ele tem que ter uma consciência de que ele precisa ajudar outras pessoas. Vocês estão entendendo mais ou menos? Você pode ajudar sua família, você pode ajudar seu filho, pode ajudar todo mundo, mas você tem que passar a consciência de que essas pessoas que estão sendo ajudadas, elas têm que fazer alguma coisa também para ajudar os outros. Se elas não fizerem, elas vão continuar daquele jeito para pior. E aí você fala, como é que uma pessoa que não tem dinheiro vai ajudar outras pessoas? Existem milhares de formas de ajudar sem dinheiro. Eu conheci uma mulher aqui em Guarulhos. Eu acho que ela não está mais... O que ela fazia? O sistema de saúde público
é uma tranqueira, é uma porcaria. O que essa mulher fazia? Ela ia num posto de saúde, ela não era reikiana, ela não era nada, gente. Ela não era reikiana, ela não tinha curso de nada, ela não tinha como ajudar aquelas pessoas doentes. O que ela fazia? Ela ia até um posto de saúde, onde as pessoas ficam 4, 5, 6, 7 horas esperando para ser atendida por um médico. Elas ia nesse posto e falava, eu quero falar com o médico. Sentava na sala de espera, aquele monte de gente esperando o médico, e via aquelas pessoas que estavam nervosas, aquelas pessoas que estavam com problemas, aquelas pessoas que estavam fragilizadas emocionalmente, e começava a conversar com aquelas pessoas. Tipo uma terapia. Ela não era nem psicóloga, ela só ouvia aquelas pessoas. E dava conselhos, e dava palavras de esperanças, e ajudava da melhor forma possível, sem dinheiro, só conversando com aquelas pessoas, acalmando elas. Com o tempo, o pessoal do posto de saúde percebeu que ela não queria nunca falar com o médico, ela ia lá uma vez por semana, e ela acabou que ela nem fazia mais isso, nem mais preenchia a ficha. O pessoal já sabia que ela ia fazer isso, e criaram, com o tempo, nesse local eu acho que tem até um grupo de voluntariado por causa dessa mulher. Eu não vou falar o nome do hospital, né, do lugar, mas começaram a criar um sistema de voluntariado só por causa dela. Algo parecido é o CVV, Centro de Valorização da Vida. O que é o CVV? Você vai lá conversar com eles, faz um cursinho, tem um em cada cidade, tem tudo quanto é lugar tem, e aí você vai trabalhar uma vez por semana, um determinado horário, com uma espécie de telemarketing. Você vai colocar lá o seu headset e vai ouvir pessoas que querem se matar, pessoas que estão com depressão. Essas pessoas precisam de ajuda também. São formas de ajudar o mundo. Existem milhares de formas de ajudar o mundo. Vai ver se o seu vizinho talvez esteja passando por alguma necessidade e você nem sabe. Vai lá ajudar o cara. Ajude outras pessoas. Não há necessidade, não é só dinheiro. E quando puder, comece a ajudar com dinheiro também. Mas todas essas pessoas você tem que passar consciência de que elas têm que passar aquilo para frente. Você fala, eu estou te ajudando, na medida do possível você ajuda alguém também. Bom, isso é cabala financeira, gente. Misturado com karma yoga, tudo junto. Aí eu estou colocando tudo isso. Bom, gente, eu já estou aqui há 1h22. Analisamos os 4 primeiros capítulos do Magnetismo do Dinheiro. Eu vou ver se eu faço mais algumas lives no Facebook, mais umas 4, falando dos próximos capítulos, lá no Facebook Caminho do Peregrino. Vou também, vamos ver se, eu não sei se semana que vem vai ter live aqui no YouTube, pode ser que a live comece a ficar quinzenalmente, porque eu acho que semana que vem eu tenho um compromisso para assistir uma palestra sobre finanças numa associação comercial lá em Pinheiros. Eu não sei se é na terça que vem. Se não for, vai ter live aqui. Se não, daqui a 2 semanas eu vou ter uma próxima live onde eu vou falar sobre a origem do baralho cigano. Vou falar de Santa Sara. Já era para essa live, era para ser isso, né? Mas acabou não sendo. Então, a origem do baralho cigano, Santa Sara, tudo como montar altar para ciganos, tudo isso na próxima live. Acompanhem ou pelo Facebook, ou então, quem quiser, conversa comigo pelo meu WhatsApp, DDD 11 996 30 8461. Eu tenho um grupo do Caminho do Peregrino, onde toda vez que eu vou fazer uma live, eu aviso. Bom, se você é novo aqui no canal, eu vou pedir também para você se inscrever no canal, que eu quero atingir um número X aí, pelo menos umas 500 pessoas aqui no canal Caminho do Peregrino. Se você acha que alguém vai ser ajudado com essa live, por favor, divulgue essa live para o pessoal, que eu vou ficar muito agradecido. Eu vou falar aqui, todo mundo que está aqui na live, primeiro eu quero agradecer a Luana Alitoplip, né?
Luana, muito obrigado. Ela está falando obrigado lá embaixo. Muito obrigado pela sua presença. Acho que foi a primeira pessoa que chegou aqui e falou que o som estava bom. Muito obrigado. Que Deus te ilumine. A Gislaine, não sei se foi embora. Deu aqui um olá. Deixa eu ver quem mais. O Felipe Peixinho, boa noite. Também já fiz uma pesquisa sobre o final de carreira das atrizes e atores pornô. Suicídio, overdose, acidente de trânsito, que se foram suicídios, e alguns morrem de HIV. Realmente, essa é a parte da morte. Mas quando o cara fica vivo, normalmente ele acaba entrando em depressão por causa de valores que ele tem lá enraizado da família, da religião e tudo mais, e acaba entrando em conflito e acaba entrando em depressão. Isso acontece muito, 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 gente. Muito, muito junto. Fernando Magaldi, estou ouvindo e trabalhando aqui no estúdio. Obrigado, Maurício. Muito obrigado, Fernando Magaldi. O Fernando Magaldi tem um canal no YouTube muito bom. Eu não me lembro do canal, mas ele era muito bom. Eu não vou. Poxa vida. Senão eu ia divulgar aqui o Fernando Magaldi. Mas nós vamos fazer um trabalho juntos futuramente. Eu gostaria muito de fazer uma live junto com o Fernando Magaldi sobre. Eu queria fazer uma entrevista com ele, na realidade, com o Fernando Magaldi. É um cara bacana. Rosemary Nascimento falou boa noite. O Bartolomeu do Conceição Júnior, boa noite, professor. Muito obrigado, gente. Rosemary, o Bartolomeu, Fernando Magaldi. Compartilhei lá no Zap o livro O Matrimônio Perfeito de Samuel Auer. Talvez seja útil para o assunto desta live. Sim, todos os livros são úteis, né, do Samuel Auer, tudo. Eu não sou da gnose, mas todos os livros são úteis. É sempre bom ter o conhecimento sempre é útil. Edna Silva, muito boa noite. Essa tática é bem legal e barata, porque constelação é maravilhosa, mas é bem cara. Constelação familiar é algo fantástico. Eu fiz uma. Nossa, na verdade eu assisti umas 30 constelações. Mas eu fiz uma comigo, foi muito forte. É interessante, porque você está assistindo uma pessoa que está fazendo o seu papel junto com outra pessoa. Só que tem muito, não é só um teatro. Então, as pessoas estão sentindo, por exemplo, se uma pessoa tem raiva da outra, as duas ficam com ódio. Nunca se viram na vida e fica uma com ódio da outra, né, com raiva. E é interessantíssimo. Se a pessoa tem um problema na perna, ela sente dor. Uma das pessoas, assim, digamos, está fazendo um papel e tem dor na perna, aquele que está fazendo o papel da outra, do personagem que tem dor na perna, também começa a sentir dor na perna. É algo realmente impressionante. Eu acho que é o máximo da psicanálise a constelação familiar, mas se você tem um problema e começa a ajudar, digamos, você tem um problema e começa a ajudar outra pessoa com o mesmo problema, você está vendo, você está criando um outro sistema ali e resolvendo isso na sua vida também. Edna Silva, muito obrigado. Bom, todas as pessoas que passaram por aqui, muito obrigado. Quem vem depois, que estiver vendo essa live, eu agradeço muito. Vou encerrar a live. Antes eu queria dizer que eu agradeço muito, que eu desejo muita prosperidade na vida de vocês. Que vocês tenham muita saúde, amor, prosperidade e perfeita expressão própria em suas vidas. É o que eu desejo para todos vocês. Tenham uma boa noite. Que Deus esteja iluminando a todos nós. Está encerrada a live. E até a próxima terça ou Rosemary, namastê. E até a próxima live. Vou encerrar aqui, gente. Encerrando a transmissão.